Sabe aquele exercício super básico que todo mundo faz, o afundo? Pois é, já parou para pensar em como tirar o máximo proveito dele? Hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás de uma pequena, mas poderosa alteração nesse movimento. Uma coisinha que pode trazer resultados, uau, bem grandes. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, essa pergunta é o que move muita gente na academia, né? Ter mais força, mais potência nas pernas. E o mais legal é que a resposta às vezes está num ajuste super simples, em um exercício que, olha, todo mundo já conhece bem. E falando nesse exercício, o afundo, ou lunge, como preferir, é um daqueles clássicos, né? É a base de muitos treinos de força. E não é à toa. Pensa bem, ele imita muitos movimentos que a gente faz no dia a dia, nos esportes, por isso ele é tão valioso. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que a gente melhora, como deixa o afundo mais difícil, sem simplesmente, sei lá, pegar mais peso? Porque essa é a resposta óbvia. Mas e se existisse um outro jeito? Um jeito que não precisa de carga extra? Pois é exatamente isso que a ciência foi investigar. E a ideia do estudo foi super direta, bem simples mesmo. Eles pensaram, e se, em vez de mais quilos, a gente adicionasse centímetros? Isso mesmo, a progressão viria só de um pouquinho de altura no começo do movimento. Certo. Agora vamos entender direitinho como os pesquisadores montaram esse experimento. Como é que eles mediram com precisão o que acontece lá nos nossos músculos quando a gente faz um afundo partindo de uma pequena elevação? Olha, o método foi bem rigoroso. Pegaram 23 atletas e pediram para eles fazerem um afundo em 3 situações diferentes. Primeiro, normal, no chão. Depois, subindo numa plataforma de 10 centímetros. E, por fim, numa de 20. E para medir tudo, usaram eletrodos para ver quais músculos estavam ligados e com que força, sabe? E ainda tinha uma plataforma de força no chão para medir o tranco, o impacto de cada movimento. E aqui tem um conceito muito importante, a tal da força de reação ao solo. Pensa assim, toda vez que a gente empurra o chão, ele empurra a gente de volta. É a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, quanto maior essa força de resposta do chão, mais os nossos músculos têm que ralar para controlar o movimento e para nos empurrar para cima de novo. Ok, para a gente entender os resultados, é crucial saber que o afundo tem 2 fases. A fase eccentric, que é a descida, pensa nela como o freio do movimento. É quando o músculo estica para absorver o impacto. E a fase concentric, que é a subida. Essa é o acelerador, quando a gente empurra o chão para voltar. Guarda bem isso, freio e acelerador, porque vai ser fundamental para entender o que vem por aí. Beleza. Então, o que aconteceu com os músculos dos atletas quando eles fizeram afundo partindo de uma plataforma mais alta? Agora a gente vai para os resultados e olha, eles são bem interessantes. A primeira grande descoberta foi essa aqui. A força de reação ao solo, aquela força que o chão devolve, simplesmente disparou. Só por adicionar um pouquinho de altura, o corpo teve que aguentar um impacto muito, mas muito maior na hora de aterrissar. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, olha esse número. Uma queda de apenas 20 centímetros, que é tipo a altura de um degrauzinho, aumentou a força do impacto em mais de 50%. 50%! Isso é um desafio brutalmente maior para os músculos, que precisam frear tudo isso e depois te empurrar para cima. E qual a consequência desse tranco maior? Simples. O corpo não tem escolha. Os músculos são obrigados a trabalhar muito mais, tanto para frear a descida quanto para dar o impulso na subida. Resultado: a ativação muscular foi lá para cima. E esse gráfico aqui mostra isso em números. Olha só o reto femoral, que é um dos principais músculos da coxa. A ativação dele foi medida com base na contração voluntária máxima, ou seja, o máximo de força que a pessoa consegue fazer querendo. Na plataforma de 20 centímetros, a ativação chegou a 175% desse máximo. É como se o músculo fosse além do seu limite. É um estímulo absurdo. Mas se você achou isso muito, se prepara. O aumento mais impressionante de todos foi na parte de trás da coxa, nos isquiotibiais. A ativação do bíceps femoral quase dobrou, o aumento de 96%. Isso é incrível. Mostra que o exercício fica muito mais completo, exigindo bem mais da parte posterior da perna. Agora a gente chega num ponto super importante da análise. Lembra das fases de freio e acelerador? Então, o benefício não foi o mesmo nas duas. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. A história é bem diferente para cada fase. Na descida, na fase eccentric, o corpo estava mais preocupado em não desabar. O foco era controlar aquele impacto maior. A ativação aumentou, claro, mas foi para controle. Agora, na subida, a fase concentric, aí sim a mágica aconteceu.
Foi nesse momento, na hora de empurrar para cima, que a ativação muscular explodiu. É aqui que o afundo virou uma máquina de construir potência. Ok, muito legal a ciência, mas e na prática? O que a gente faz com essa informação toda? Como isso pode mudar um treino? Bom, o recado principal do estudo é bem claro. Aumentar a altura de onde se começa o afundo é um jeito super eficaz de deixar o exercício mais intenso. Isso faz o quadríceps trabalhar muito mais, melhora a força da perna como um todo e, de quebra, aprimora o controle do movimento. E o melhor de tudo, sem precisar de nenhum peso extra. E os próprios autores do estudo resumem isso perfeitamente. Olha só, manipular a altura da plataforma pode melhorar a força dos membros inferiores e o controle neuromuscular sem carga externa. Ou seja, tá aí, preto no branco. É uma nova ferramenta, uma nova estratégia para todo mundo, de atletas a quem só quer treinar melhor. E a gente termina com essa provocação. Para que adicionar mais peso se dá para adicionar altura? Esse estudo é um ótimo lembrete de que, às vezes, as soluções mais inteligentes para evoluir no treino não estão em simplesmente colocar mais carga. Estão em usar a criatividade e manipular as variáveis que a gente já tem. Uma pequena mudança de perspectiva, que pode trazer ganhos gigantescos.